Olá, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar com vocês de um tema importantíssimo, afinal de contas, de grande destruição da juventude, digamos assim, que é o lado da pornografia em si, que é o que eu gostaria de falar. Mas veja, olha que interessante, né? E que infeliz, querendo ou não. Eu entrei no Instagram dessa moça, né, Andressa Urach, que é famosa aí por uma série de problemas, né, afinal de contas, o que mais surge de polêmica nesse meio vem dela, né, filho gravando e tal, uma coisa grotesca de fato. Agora veja, eu me deparei com uma coisa que ampliou um pouco, né, a possibilidade de falarmos de coisas importantes aqui, né, que eu mencionei nos vídeos passados e que agora a gente vai poder trazer de uma forma mais aprofundada, né? Que é uma verdadeira demonização, né? Que ela traz com este novo, digamos assim, nessa nova polêmica, né? Dela. Que foram 2 outros posts que ela publicou e que eu tive o desprazer de ver quando eu fui, né, trazer para vocês a imagem do tema que nós íamos falar, né? Mas vamos falar dos 2 temas, veja. Então, dá a possibilidade de nós nos aprofundarmos aqui, né, em 2 temas fundamentais. O primeiro é a questão da pornografia, tá? E o efeito disso na vida dos jovens, na vida de muita gente, na verdade, né? E o outro é a questão de algo que eu citei em outros estudos de caso, eu vou me aprofundar aqui com vocês, beleza? Que vai estar mais ligado à demonização, né? Mas se você, então, se interessa pelos temas que você já viu aqui no canal, se você é novo, se é nova aqui, enfim, já curta esse vídeo, já se inscreva no canal primeiro, né, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? E claro, né, também para que este projeto cresça e cada vez mais possamos chegar nas pessoas trazendo a melhor mensagem e, claro, o melhor pensamento, beleza? Vamos lá, então, ó, seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é justamente isso aqui que nós estamos vendo, né? Que é o quê? Vamos lá. Quando nós olhamos vamos lá, o que acontece? Qual que é o grande pesar? Hoje, quando você vai falar de pornografia e tudo mais, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, é o efeito daquele sintoma, já é um sintoma querendo ou não, né? Mas, veja, um dos efeitos, né, desse sintoma que é a pornografia na vida de muitos, tá? Que é a verdadeira destruição do imaginário das pessoas, beleza? Então veja, vamos lá, o que acontece? Ó, não muito tempo atrás, aliás, faz uns anos já, né? Eu estava assistindo, na época, um programa que saiu do ar, né? Por uma série de motivos que, inclusive, depois ficaram claros, né? Era aquele programa Ilha de Barbados, né? Onde ficava o Rafinha Bastos, o Cauê Moura e o PC Siqueira, né? E aí, vejam, teve um episódio lá onde eles começaram a falar de pornografia, eles começaram a perguntar, mas o que você vê, essas coisas, né? E aí o que acontece? É interessante para você rastrear alguns efeitos, né? Quando as pessoas não vendo problema nenhum em falar daquilo, começam a falar tudo que tá passando na cabeça delas, né? E aí eu lembro de um episódio onde eles falam disso, e aí eles começam a falar do quê? Eles começam a falar de como o hábito deles da pornografia foi, de uma certa forma, se deteriorando, assim. Ou seja, veja, eles começaram, por exemplo, a ver uma coisa mais soft, digamos assim, e depois começaram a ver coisas cada vez mais pesadas. Ou seja, eles não sentiam mais tesão em ver coisas, vamos dizer assim, normais, né? Ou seja, cenas normais, por exemplo, aí eu não sei, né? Com mais pessoas, de uma forma mais brutal, que é o que vai acontecendo. Ou seja, vamos lá, um aspecto fundamental, que era o que eu ia mais focar com vocês hoje, e já estou focando, né? Mas a gente vai trazer um outro aspecto também, né? Que é o seguinte, vamos lá. É o aspecto da destruição, da deformação do seu imaginário, certo? Então veja, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, quando você, por exemplo, vamos lá, primeiro, né? Eu já falei para vocês em estudos de casos anteriores que, assim, a literatura, ela de uma certa forma se torna um espelho para nós da sociedade, um espelho nosso, tá? Então, por exemplo, quando eu tô lendo lá grandes histórias, né? Sei lá, quando, por exemplo, eu vejo grandes romances e contos do Dostoiévski, né? De uma certa forma, aquilo amplia o meu imaginário, me dá possibilidades de vida, possibilidades de ação e tal, certo? Quando nós olhamos, por exemplo, novelas da Globo, quando nós olhamos qualquer coisa nesse sentido, né, também isso acontece. Só que, claro, a gente já sabe, né, até pelos efeitos disso, e vamos falar disso também mais pra frente, né,
mas que é um efeito nocivo, afinal de contas são péssimas histórias. Então é claro, vamos lá, as histórias elas vão nos impactar, tá? De uma forma ou de outra, né? Só que essas histórias, vejam, elas nos impactando, elas podem ter um efeito positivo, quando são histórias enriquecedoras, edificantes e tal, ou destrutivo, né? Quando elas são nocivas, quando elas são ruins, né? Beleza. O que acontece então? Só que quando nós olhamos, vamos supor aqui, né? A gente vê, sei lá, a grande indústria do cinema, né? Hollywood e tudo mais, né? Quando um adulto, quando uma criança até, de uma certa forma, vai lá e vê Superman, Homem-Aranha e papapá, ela não necessariamente vai começar a tentar subir na parede, voar, né? Porque há ainda uma noção clara de que aquilo foge da realidade. Beleza? Por quê? Porque a pessoa só viu aquilo na tela, tá? Ela viu aquilo só na tela, ela tem a clareza de que aquilo é inviável fisicamente, não é? Então, ela, no máximo, traduz ali por outras possibilidades, como, por exemplo, honra, coragem, né? O que é verdadeiramente as grandes mensagens de certos filmes, certo? Ou seja, o Superman não está ensinando a gente que, olha, se você se esforçar muito, você pode voar, né? Não é isso. Beleza. O que acontece com a pornografia? O exato oposto, tá? A pornografia, ela atualiza nas pessoas possibilidades que também são irreais, porém, que são colocadas não só como possíveis, mas como desejadas. E aí o que acontece? Cada vez mais a pessoa vai perdendo o encanto pela realidade e vai querendo e vai adquirindo encanto pelo irreal, certo? E assim, veja, a vida da pessoa não tem como não ficar frustrada, é sério. Por exemplo, eu lembro até de um meme uma vez, né? O cara falou assim, olha, eu não entendi, veio uma pessoa entregar a pizza aqui em casa e não aconteceu nada, né? Vocês já devem ter entendido. É claro, vamos falar aqui porque, sei lá, o YouTube barra, sei lá, né? Mas assim, vocês já entenderam qual que era a cena, né? É claro, era um meme ali. Mas veja, será? Será que não há uma frustração real? Será que as pessoas realmente não começam a ficar desencantadas com a realidade? Porque, veja, no mundo assim, né? Tá, tudo bem, eu não vou achar que a pizzaria, né? Vai chegar com uma entregadora, um entregador, sei lá, e aquilo vai acontecer, né? Mas eu posso muito bem olhar para a realidade e, mais uma vez, me desencantar com ela, porque eu não tenho a mesma atenção, eu não tenho pessoas agindo de uma forma tão erótica, né, perante a mim, como, por exemplo, eu tenho nas telas. Eu não tenho aquela variedade, não sei. Veja, e aí o que acontece é justamente isso, né? Vai havendo, por esta hipersensibilização, né? Vai havendo quase que um anestesiamento de mim mesmo, tá bom? Que vai se, vamos lá, que fisiologicamente, vai perdendo a capacidade de se interessar pelas coisas da realidade, tá bom? E imaginativamente vai desejando cada vez coisas mais grotescas. E aí, neste Ilha de Barbados, por exemplo, né? Ficou claro depois o que um dos participantes estava querendo dizer quando ele falava que os hábitos dele ficavam cada vez piores, né? Beleza? E aí chegamos então a esta moça, que hoje personifica, né, vamos dizer assim, o quão asqueroso este mundo é. Onde vai fazendo cada vez coisas piores, né? Chegando agora ao ponto de mutilar não só mais sua alma, mas o seu próprio corpo, né? Então, ou seja, veja, é claro, aí eu vou já falar do próximo tópico, né? Mas vejam, então, o que acontece aqui? O que acontece é quando a realidade, ou melhor dizendo, quando a coisa, ela não para só naquela frustração imaginativa, mas é quando essa frustração, ela se incorpora, tentando fazer com que a realidade se dobre à pessoa. Que é exatamente o que ela faz. Veja, é claro, há o aspecto do chocar, do que nem nós aqui estamos falando disso e tal, mas veja, o ponto é um grande convite para que muitas pessoas olhem isso aqui e se enojem. Que é exatamente o que eu sinto ao ver isso aqui. Dá até asco de ter que falar disso. Mas é um tema que há muito, e nós vamos ter que tocar N vezes, porque tem hoje, veja, a revolução sexual, a sexualização, a hipersexualização talvez seja hoje o principal tema a ser abordado e ser, de certa forma, né, atacado pela filosofia. Beleza? Porque a sexualização, a hipersexualização, hoje é a cosmovisão de praticamente todas as pessoas. De praticamente todas as pessoas.
Então, quando você bate o olho nessa cena, o que eu gostaria que vocês vissem é que isso aqui é a personificação de toda esta, digamos assim, deformação que vemos, só que só aparece no imaginário das pessoas. Né? Porque, veja, vamos lá. Primeiro, muitas dessas depravações, elas ficam entre quatro paredes. Então, ninguém sabe. Que assim fosse, né? Mas hoje, com a pornografia, veja, não é mais assim. Só que a coisa vai sempre piorando. Por exemplo, eu lembro quando, um tempo atrás, onde eu fazia alguns vídeos, perdão, alguns recortes para uma outra rede social, né? E aí, nisso que estava sendo postado ali, eu estava passeando ali nos... tinha acabado de entrar na rede social, então apareciam só coisas aleatórias, eu fui ver mais ou menos a dinâmica da coisa, e apareceu, na época, uma atriz pornô, que eu não vou nem dar muito detalhe, porque tem gente que é meio maluca, né? Mas assim, uma atriz pornô que começou a relatar, tava lá assim, né? O efeito da pornografia, tal. E aí o que acontece? Ela começou a relatar um vídeo curto para uma apresentadora, onde ela estava contando para ela o que ela foi submetida no mundo pornô, e a terapeuta dela não teve reação, né? E aí ela teve que fazer um negócio assim absurdo. No nível assim, de fato, asqueroso. E aí olha que doido, né? Quando eu cliquei nos comentários para ler, tinham pessoas pedindo o link do filme. Tá? Então vejam, a questão é, eu não vou nem relatar aqui, porque eu não quero que vocês tenham essa imagem, como já vão ter essa porcaria de imagem, né? Então vejam, a questão é, isto é o que invariavelmente acontecerá com você que consome pornografia diariamente. O seu imaginário será destruído e assim, claro, a relação que você possui com a realidade. Beleza? Então esse é um aspecto que a gente ainda vai se aprofundar muito, mas como eu quero trazer um outro ponto, vamos agora para o próximo ponto que eu tive o desprazer de ver quando eu entrei no perfil desta moça. Beleza? Então, se de cara você já tá curtindo, já fez sentido pra você, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, pois essas conversas vão ser cada vez mais aprofundadas aqui no canal, beleza? E também, claro, com novas iniciativas, e você só vai saber se você se inscrever, se você ativar as notificações, curtir, porque o YouTube avisa você quando tiver conteúdo novo aqui, tá? E é claro, enfim, né, esse projeto cresça cada vez mais, beleza? Então até aqui, deixa o seu comentário, inclusive, qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa deformação que ela fez, segundo, né, até onde eu sei, eu não vi ela dizendo, mas essa é a tal proposta, né, de que, na verdade, é porque desse jeito dá mais prazer e papapá. Então, ou seja, a deformação física não foi mais só a deformação da alma, mas a deformação física, né? Agora vejam, vamos lá. Então, voltando, ou melhor dizendo, avançando, né? Aí, mais uma vez, eu entrei lá e tive o desprazer de ler isso. Né? Que é, vamos lá, se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? E ela disse, sim, certeza absoluta. Quando eu aceitei Jesus, ele me deu o presente da salvação. Ninguém perde a salvação porque é pela graça que foi dada e não por merecer. Deus não tira presente de ninguém. Tenho certeza absoluta que se morro hoje, ou amanhã, ou depois, quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora, porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas. Mas a misericórdia de Deus não tem fim. Eles sondam nosso coração e intenções. O importante do juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho, né? Então vamos lá. Cara, primeiro, né? Olha só que incrível, né? Imagina você ter essa convicção, né, de que você será salva, né? O que nos traz aqui de reflexão, veja, eu não vou nem me aprofundar muito do ponto de vista teológico, né? Porque, pelo menos neste momento, vai fugir um pouco da minha melhor expertise, digamos assim. Pô, claro, tem coisas a acrescentar, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos falando aqui, né? Em um dos estudos de caso passado, agora eu não me lembro qual, por isso que é importante que você se inscreva e participe sempre, né? Para você ir tendo essa construção, né, de cosmovisão junto comigo aqui, tá? Eu explico para vocês o quão importante é vocês entenderem a diferença entre espiritualidade e religião, tá? Porque vamos lá. Qual que é o resultado disso? Veja, ou melhor dizendo, de onde surge o que vai, né, cair aqui? É justamente aquela ruptura intitulada de protestantismo, beleza? Mas, mais uma vez, não vou entrar neste aspecto aqui, porque foge do meu escopo de análise, tá bom? Mas o que acontece? Veja lá. Quando você acredita que ter um relacionamento com Deus é você fazer absolutamente qualquer coisa que lhe vier à cabeça, tá?
O que você está fazendo? Porque, veja, aqui ela está falando, claro, né, de uma, vamos dizer assim, de uma vertente religiosa específica, que é o cristianismo, para dizer o mínimo. Beleza? Então, catolicismo, protestantismo e tal, estão dentro desta visão, que ela, de uma certa forma, se coloca como alguém que, né, tem uma certeza das coisas. Agora veja, o ponto fundamental é o quê? Quando você tira a religião como intermediadora de você para com Deus, quando você exclui a igreja, os sacramentos, a religião, perdão, a Bíblia, a tradição, o que acontece? Você, obviamente, tá bom? Se neurotizará a partir do momento que você acredita que o seu modo de vida é o melhor modo de vida de acordo com a compreensão divina. Certo? Beleza? E veja, isso é da mesma forma resultado desta alienação advinda da relação com a pornografia em si. Pois veja, a partir do momento que você começa a acreditar que o seu modo de vida é um modo de vida normal, não tem problema nenhum no fundo, não é? Você vai claramente distorcendo tudo quanto há para que aquilo se adapte ao seu normal. Veja, isto é, inclusive, uma forma de você definir a loucura. Quando há um padrão de normalidade e aquela pessoa age alheia àquele padrão de normalidade, né? Então, claro, vamos lá. Primeiro, é lógico que a gente analisar ela em si é ineficaz no sentido porque a gente nunca sabe o que é teatralidade. É lógico que há teatralidade, há polêmica e tudo mais. Tanto que até fui ver e tem no stories dela falando que ela vai abrir uma igreja, né? Olha só que loucura, né? No fundo. Veja, olha que loucura. Né? A primeira coisa que me vem à cabeça é a própria frase de Jesus, né? No alto da cruz, que é perdoar eles, Pai, pois eles não sabem o que dizem, o que fazem, né? Então veja, o ponto é justamente esta demonização. Porque aqui entra-se, tá bom? E veja lá, depois até, né, um outro aspecto que ela coloca é o seguinte, ó. Por que falar de Jesus com língua de cobra, né? Por que tem que ser língua de cobra? Tipo, cara, qual que é o teu problema, né? O que você quer chamar atenção? Qual que é o teu problema, né? E ele responde aqui, ó, para enfrentar os religiosos santos sem pecados. Assim, veja, olha, de onde ela tá tirando isso? De onde ela tá tirando? Para enfrentar os religiosos santos sem pecados, né? Vou lutar pelas almas rejeitadas que os santos menosprezam. Ela não faz ideia do que ela tá falando. Veja, eu gostaria que vocês fizessem a seguinte reflexão. Quem fez mais pela vida? Quem fez mais pelas almas? Quem fez mais pelas pessoas? Uma Madre Teresa de Calcutá? Um São Padre Pio? Santo Tomás de Aquino? Santo Agostinho? Todos os santos? Ou a Andressa Urach? Vocês percebem? Veja. E aí, este é um grave problema, tá? Que tá, claro, atrelada a toda essa loucura de mundo que nós vivemos, que é o seguinte, não há mais melhor ou pior. Não há mais hierarquia na realidade. Não há mais o certo e o errado. E veja, lógico, então, veja, se não há certo ou errado, não há melhor ou pior. Qualquer modo de vida é normal, é bom. Vocês entendem? Então veja, no fundo, só que o que acontece? Mais uma vez, olha como ela é louca no fundo, né? Não, eu vou abrir uma igreja, eu vou salvar as pessoas. Veja, cara, olha, que Jesus tenha piedade dela mesmo. Que Jesus tenha piedade dela. E claro, mas vamos lá, que ela se arrependa disso que ela tá fazendo. Para que Jesus tenha piedade. Porque até agora ela tá escolhendo, a gente sabe que escolha que ela tá fazendo. Pior ainda, né? Trazendo justamente a inversão da relação com Deus. Vamos lá. Em quem ela... Ó, vamos lá. No que ela está transformando Jesus? Respondam vocês. Me deixem saber nos comentários. No que ela está transformando Jesus? Né? Então veja. Qual que é o grande panorama aqui que nós precisamos entender? Porque é nauseante ficar falando disso aqui. De uma pessoa que no fundo é isso, né? Virou uma coisa grotesca no fundo. Já era, né? Mas vai ficando cada vez pior, né? Mas e veja, e aí esse é o ponto, vai cada vez mais transformar veja só, né? Vai transformar cada vez mais o seu discurso, a hora vai voltar, daqui a pouco abandona tudo, vai pra igreja, né? Aquela coisa toda, né?
que a gente já conhece. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque este é um exemplo que nos conduz à proximidade de um extremo. Que é qual? Vejam, quando você lê, por exemplo, quando tem até o filme, né? O Retrato de Dorian Gray, onde, fazendo um pacto com o diabo, ele coloca, tá, os seus pecados não em si, mas num quadro, né, com a pintura dele. Vejam. E aí o que acontece? Tudo que ele vai fazendo de mal, na verdade, vai para o quadro e não para ele, né? Então ele não envelhece, ele permanece jovem, ou seja, ele troca tudo para permanecer belo, né? Artificialmente belo. Então o que acontece? Vejam, o que é básico, a primeira coisa, tá? É aquele corte, né? Aquela automutilação, ela na verdade, veja, é que ela transborda. A alma está tão suja que transborda para o seu corpo, transborda. Então, uma coisa que é importante que vocês também sempre analisem, né? Até para que você possa ajudar as pessoas no seu entorno. Querendo ou não, tá? O físico das pessoas, eles transparecem, em grande medida, a sujeira da sua alma, tá? Tanto que quando você vai ver, por exemplo, quando você vai ver esses donos de seita imorais e tal, né? Vai assistir qualquer documentário de seita religiosa e tal, né? Você vai ver que o líder é um líder feio, sujo, maltrapilho, barbudo, cabeludo. Você vai ver que, vamos dizer assim, a feiura moral, ela transparece numa feiura física. Certo? Então veja, aquilo ali é grotesco, aquilo remete ao grotesco. Não tem como. O mais que vai acontecer é como eu estou falando, você vai começar a desejar o grotesco. Não tem outra, né? Só que aí veja, no limite da coisa é quando nós não mais olhamos para a realidade pelo que ela é, e sim pelo que nós somos. Então, ou seja, já que tudo que eu faço está errado, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a realidade. Eu não vou melhorar a mim mesmo. Eu vou transformar a realidade. Quando no estudo de caso passado, eu falei inclusive daquelas pessoas que ficam lá falando frasezinhas aleatórias, onde assim, todo mundo é ruim e só ela não é, né? Ai, eu vou parar de falar da minha vida, de postar porque tá todo mundo me invejando. Eu não sei o que lá. O que acontece? Aquilo ali é a ponta deste pensamento aqui. É que, veja, por isso que eu quis trazer, e peço até perdão de ter que, né, separar um tempo da nossa vida para olhar para isso, né? O ponto fundamental é o seguinte, vejam, eu gostaria que vocês entendessem para onde vocês estão sendo conduzidos, quando, muitas vezes, né, vocês acreditam nisso. Quando vocês acreditam nisso. Beleza? Que a sua relação com Deus pode ser de qualquer forma, né? Que a pornografia não tem problema nenhum, que qualquer tipo de vida é bom. E não é. Não é. Não é. Tá? Tanto que, mais uma vez, por isso que eu gostaria que vocês vissem isso. Porque é grotesco, é ofensivo. No fundo, veja, o que ela quer fazer é ofender as pessoas. E aí é uma outra separação quando você vai ver, por exemplo, uma corrente ideológica, coisas assim, que veja, eu vou cuidar do pobre, mas veja, ela não está falando no tom do cuidado com o pobre, ela está falando no ódio para com o rico, com quem, não sei o que lá, né? Então, ou seja, a pessoa, né? Eu lembro até que uma vez, um tempo atrás, eu tava debatendo com um rapaz, assim, né? Falando de política, o cara tinha lá, né, sua visão mais à esquerda, digamos assim, né? E aí eu tava falando, olha, o grande problema muitas vezes que eu vejo nessas pessoas é que elas, na verdade, terceirizam ali a sua missão pessoal, por exemplo, de ajudar, de dar um valor ali para alguém, por exemplo, ao quê? Atribuindo que a sua única ação benéfica para a sociedade é votar em alguém que diz o que você acha que é o certo, né? E aí você fica vociferando isso para acreditar que você é uma pessoa boa, e no fundo você não é, você nega. Você vai lá, não ajuda o mendigo, não ajuda a pessoa que está do teu lado, você não é uma pessoa boa, você é só uma pessoa que na verdade está transferindo a sua moralidade e pegando a virtuosidade, digamos assim, emprestado de um ato que não te dá nada disso, né? Mas é fácil pra caramba, você vai lá, né? Põe um voto ali e acabou. A pessoa ficou com cara de bunda pra mim. Por que ela ficou com cara de bunda? Porque provavelmente aquilo era verdade. Ela não rebateu. Né? Porque provavelmente, eu falo, não, tudo bem, então tá, então me diga o que você faça. Já que esse é o ponto, né? Porque veja, esse é o grande problema. Nós estamos nos abdicando da responsabilidade pessoal para com as coisas da realidade. Certo? E aí veja, quando, com base nisso, ainda há toda essa deformação
que nos convida à imoralidade, aí, veja, a coisa se lascou de vez, não é? Então eu estou trazendo aqui para vocês este tema para que vocês tenham a verdadeira noção, né, destes dois aspectos da realidade, que um é a deformação pornográfica que está causando na mente de muita gente, certo? E este aspecto que, mais uma vez, exemplifica pra gente o extremo de uma pessoa que sonega a religiosidade acreditando ser o ápice da compreensão da relação com Deus. Que veja, mais uma vez, tô aqui querendo ditar o que você deve ou não deve fazer, não é isso. Veja, eu quero que vocês tenham capacidade de compreender muitas vezes as besteiras que muitas vezes vocês ouvem, ou até que dizem, sem saber. Porque eu já falei muitas e vou falar muitas ainda. Aí, o que eu faço? Eu me coloco numa posição humilde de aprender as coisas. Então, eu posso trazer para vocês isso aqui, ó. Vejam, este é o resultado de alguém que se coloca numa posição absolutamente falsa. Absolutamente falsa. E aí, é claro, o texto, o discurso, para alguém ainda que tem um resquício de normalidade, vai olhar com tom de loucura e absurdidade isso. Beleza? Bom, espero que os próximos estudos de caso sejam mais ou menos desagradáveis, digamos assim. E claro, me deixe saber nos comentários qual que é a sua visão disso aqui. De forma respeitosa, claro, peço que vocês comentem, né? E claro, façam parte aí do nosso projeto, se inscrevendo, dando o seu like, estando atenta a todos os próximos estudos de caso e iniciativas deste projeto. Beleza? Grande abraço e até o próximo estudo de caso.